que seria um paraíso para você? Um lugar assim espetacular? O que não poderia faltar? Pense aí, o que estaria lá no seu paraíso? Liste aí coisas essenciais, coisas que deveriam estar para que você chamasse aquele lugar de paraíso. O que não poderia faltar? Coisas, pessoas. Pense aí, o que seria uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, um paraíso. Dinheiro traz felicidade? O que você acha? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Outros dizem que se não traz, pelo menos é melhor chorar em um hotel em Dubai, né, comendo do bom e do melhor. Muitas pessoas sonham em ser ricas, em serem milionárias. Há muitos programas de televisão, né, Show do Milhão, Quem Quer Ser um Milionário e por aí vai. As casas lotéricas ficam lotadas, né, as filas, as pessoas querem apostar, as pessoas querem ter dinheiro, né? Aí, é dinheiro, aí, vem pra cá, vem pra cá. Nós fazemos isso porque pensamos que quando realizarmos todos os nossos sonhos, se tivermos bastante dinheiro, né, e o dinheiro nos ajuda a realizar muitos sonhos, nos ajuda a atender vários desejos que nós temos no nosso coração, talvez de uma vida confortável, talvez de poder possuir tudo aquilo que nós desejamos comprar, de ter uma casa maravilhosa, carros, de nós frequentarmos lugares bacanas, de comermos comida boa, de viajarmos e por aí vai. E hoje nós vamos ver que Salomão tentou também por este caminho, procurar sentido na vida, satisfação para o seu coração e sair daquela onda de vaidade de que tudo é futilidade. Nós vamos ver que Salomão praticamente construiu um paraíso para si. Portanto, nós vamos ver hoje, à luz deste texto de Eclesiastes, o paraíso que Salomão concluiu e a que conclusões ele chegou. O tema da nossa meditação hoje é: de que vale um paraíso sem Deus? Talvez você já deve ter ouvido uma música que se pareça com isso, né? De que vale o paraíso sem o amor? Mas nós vamos falar hoje sobre de que vale um paraíso sem Deus. Será que um paraíso sem Deus é um paraíso? Vamos ver quem é o autor desse paraíso, quais são os atrativos deste paraíso e também nós vamos ver um problema nesse paraíso aí de Salomão. Em primeiro lugar, vamos ver aí então quem é o autor deste paraíso sem Deus. Observe aí no texto que Salomão usou todo o seu poder, dinheiro, influência, posição para poder dar ao seu coração tudo o que o seu coração desejou. Ele diz aí que não negou nada. Salomão olhou para a vida e para as experiências como um grande laboratório. Mas ele não foi aí como um louco, inconsequente, né? Vida louca, irracional, simplesmente aí guiado pelos prazeres em si e pronto, acabou. O texto diz pelo menos 2 vezes aí que ele foi guiado pela sua sabedoria. Então, nos tubos de ensaio aí do seu laboratório, ele dosou bem as coisas, não é? E com sabedoria ele foi utilizando e avaliando coisas por coisas. O discurso do texto aí é sempre em primeira pessoa. Eu disse comigo mesmo, né? Ele avaliou com a sua própria alma, ele disse para si, e depois continua assim: edifiquei, eu fiz, eu amontoei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, fiz aquilo mais. Salomão sempre coloca o eu em primeiro lugar, né? Ele é quem fez, ele é quem empreendeu. Então o autor desse paraíso aí é o próprio Salomão. Mas ele não está usando recursos que são seus, ele não está criando um paraíso do nada. O texto até nos remete um pouco a Gênesis 1. Lá nós encontramos Deus trazendo à existência aquilo que não existe, Deus organizando as coisas, Deus dando propósito às coisas, Deus dizendo o que as coisas são, Deus criando um ambiente, né, um habitat maravilhoso para a coroa da sua criação, que é o homem, para que o homem tivesse condições de viver ali e glorificar a Deus, que é o propósito central da vida. Deus é quem criou este paraíso. Mas o que fazia o paraíso ser paraíso é a presença do próprio Deus. É o 7º dia que estava ali. É Deus vir na virada do dia para se encontrar com o homem e ter um relacionamento ali de amor, de dependência, de vida. Aquele relacionamento maravilhoso e também representado ali pelo Sabá, um dia exclusivo para ter comunhão com o Criador. Mas no discurso de Salomão, sempre ele quem faz. Ele faz isto, faz aquilo. Mas note que ele não tem como fazer nada de fato por si mesmo. Ele está apenas utilizando
as bênçãos de Deus, aquilo que ele encontra ao seu redor para fazer um paraíso para si. Até para pecar a gente precisa de Deus, né? Porque para pecar a gente usa as bênçãos de Deus contra o próprio Deus. A gente faz das bênçãos de Deus um ídolo, como se elas fossem um fim em si mesmas. Nós abraçamos as bênçãos e nos esquecemos do abençoador. Isso é o que nós chamamos aí de humanismo. É o homem no centro, o homem tomando as decisões, o homem fazendo, do homem por meio do homem e para o homem. E é assim que a gente enxerga a humanidade no decorrer da história desde Adão. Este humanismo colocando o homem no centro, como se tudo girasse em torno do homem, como se tudo se voltasse para o homem. Muitas religiões são extremamente humanistas, quando o homem está no centro e até Deus existe em função do homem. É o homem quem decide se quer Deus ou não, é o homem que se salva ou não. E Deus existe simplesmente para nos fazer feliz. E um dos aspectos do humanismo é este, né? A fé na humanidade e de que a humanidade tem que ser feliz a qualquer custo. A única coisa que importa é nós sermos felizes. Desde que o homem se separou de Deus, ele busca construir este paraíso sem Deus. Seja pelos seus próprios recursos, pelo meio da política, pelo meio da religiosidade. O homem tenta voltar ao paraíso, mas o problema é que é um paraíso sem Deus. O homem coloca a fé em si mesmo, nos recursos deste mundo, nas ciências e por aí vai, pensando que um dia nós chegaremos no paraíso, pensando que um dia, se vier um sistema novo econômico, político, nós teremos aí um mundo perfeito, sem sofrimento, sem dor, sem injustiças. É um paraíso sem Deus, como se nós por nós mesmos pudéssemos resolver as coisas e trazer redenção. Em segundo lugar, quais eram os atrativos do paraíso particular, do jardim do Éden particular de Salomão? Em primeiro lugar, era constituído dos prazeres da vida. Salomão diz aí que experimentou de tudo. Ele fala que experimentou do riso, experimentou do choro, experimentou das risadas. Salomão foi desde o mais sublime até o mais ridículo. Ele experimentou aí de diversas coisas. Salomão encheu a sua casa de música, encheu a sua casa de bebidas, de farra, de festas, de canções. Teve relacionamentos, e nós sabemos que bastante relacionamentos, não é? Salomão experimentou de tudo que o seu poder e o seu dinheiro poderiam comprar naquele momento. Aquilo que os homens ali sempre buscaram, né, no decorrer da história, que é poder, fama, né, dinheiro, sexo, relacionamentos, estas coisas, como sendo sinônimo de felicidade, né? Um dia que eu tiver tudo isto, eu vou ser uma pessoa plena, feliz e satisfeita para sempre, não é? Afinal, quantos não pensam, né, que a felicidade está nestas coisas? Se estamos tristes, vamos beber. Se estamos tristes, vamos para uma festa. Quem sabe o próximo relacionamento, né? Lembra lá da mulher samaritana? 5 maridos já tivestes, né? Quem sabe não vai ser o próximo gole? E o interessante é que muitas pessoas, né, que fazem o mau uso da bebida, tanto pelo mau testemunho, quanto pelo escândalo, pela embriaguez, pelo vício, pelo domínio em si, não é? Estas pessoas, elas muitas vezes curam uma amargura, depois vem uma amargura maior, né? Depois precisa de uma dose mais, precisa de uma dose maior, precisa de outras substâncias, né? Muitos começam com coisas pequenas e sutis, quando vê já estão dominadas e aquilo nunca é sarado no coração. Eu sempre preciso da próxima dose, até para amenizar a dose passada, não é? Mas em segundo lugar, um outro atrativo do Jardim de Salomão eram as conquistas, os empreendimentos e as realizações. Salomão cita uma lista aí invejável, né? Qualquer um teria inveja desta lista de Salomão. Salomão conseguiu realizar praticamente todos os seus sonhos. Salomão construiu palácios, jardins, bosques, pomares, açudes. Salomão plantou vinhas, empreendeu grandes obras, construiu grandes coisas, monumentos. Pergunto, onde estão agora esses monumentos de Salomão? Será que ele está usufruindo desses jardins, destes bosques aqui nesta vida? Onde estão estas coisas? Mas Salomão realizou e empreendeu muitas coisas. Ele concretizou muitos sonhos. Sonhos que eu e você talvez nunca realizaremos. Ou pensamos que quando realizarmos vamos ter o nosso coração também preenchido e satisfeito. Quando eu conseguir aquela carreira de sucesso,
quando eu conseguir ter bastante dinheiro, conseguir comprar casas, carro, conseguir ter bens, conseguir colocar o meu nome na calçada da fama, quem sabe aí eu vou ser feliz. É claro que trabalhar, receber pelo seu trabalho, né, ser rico não é pecado, não é nenhum problema. Se nós usarmos isso com sabedoria, com discernimento, não colocarmos o dinheiro no lugar de Deus, não formos avarentos, idólatras com dinheiro, né, não colocarmos a nossa esperança nessas coisas passageiras, mas usarmos com sabedoria para o nosso sustento, também para a obra de Deus, para socorrer ao próximo. Claro que riquezas e glórias vêm de Deus. Se nós conseguimos aí por meio lícito, né, pelo nosso trabalho, é uma bênção e deve ser usada para a glória de Deus, e a gente deve receber com alegria e usufruir com gratidão, sem nos esquecer de quem está do nosso lado. Mas um terceiro atrativo nesse paraíso de Salomão eram os bens, as riquezas. Salomão diz aí que ele amontoou para si ouro, tesouro dos reis. É curioso ele dizer, né, que amontoou. Ele não somente obteve algo para o seu uso, né, algo que lhe fosse útil, mas ele coloca ali a palavra amontoou. Por quê? Este aspecto de amontoar revela muito a avareza, a ganância. A avareza que é o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. E quantas pessoas aí, não é verdade, têm tanto dinheiro, tantos bens, que nem se essa pessoa vivesse 1000 vidas, ela conseguiria gastar todo esse dinheiro, né? Elas têm muito mais dinheiro do que a maioria das pessoas no mundo todo. E elas nem têm condições de começar a torrar esse dinheiro, de gastar tudo aquilo que elas têm. Não é que é pecado as pessoas serem ricas ou milionárias se Deus der. Se bem que à luz da palavra de Deus, né, nós somos constrangidos a repartir aquilo que nós temos, a compartilhar, a suprir as necessidades reais e verdadeiras uns dos outros, né? Mas a Bíblia não é contra a propriedade privada, mas ela constrange o nosso coração a socorrermos aqueles que são verdadeiramente necessitados. Mas a avareza, ela não se contenta simplesmente em ter. A avareza sempre quer mais. Ela não se contenta em ter, ela quer ter mais do que o outro, ela quer acumular para si, para dar aquela sensação de poder, de domínio, de vaidade, de que eu tenho segurança, de que eu tenho mais do que os outros. É a vaidade do ego do nosso coração, ainda que nós nem venhamos a precisar daquilo, ou tenhamos condições nem de usufruir daquilo, mas é o simples prazer de ter pelo ter, de acumular. Aliás, e nem é preciso nós sermos muito ricos para acumularmos, viu? Muitas vezes nós, mesmo na nossa humildade, acumulamos muitas coisas que nós nem usamos, enquanto outros aí não tem absolutamente nada, não é? Mas um quarto atrativo que não podia faltar neste parque de diversões de Salomão, né? Nesta Disney do Oriente Antigo, não é? Era a fama e o reconhecimento. Salomão diz que ele se sobrepôs a todos que vieram antes dele ali até então. Né? Salomão alcançou este poder, este reconhecimento, esta fama. Né? Salomão se tornou o cara, né? Ele era ali invejado. Né? Talvez se Salomão tivesse uma rede social, ele estaria no topo, né, de seguidores. Né? O seu stories estaria cheio de coisas legais. Né? O seu feed ali estaria cheio de fotos, né, de coisas que ele fez, de coisas que ele comprou, de coisas que ele teve. Afinal, não é essa sensação que a gente tem quando vê ali aqueles stories, né? A pessoa legal, sempre com corpo legal, fazendo coisas legais, com pessoas legais. E você olha para aquilo e olha para a sua vida e fala assim, nossa, que vida miserável é a minha. Comparando com essa pessoa, minha vida é uma tristeza. Essa pessoa é feliz, essa pessoa tem tudo. Olha, não tem nada nem para postar, nem para dividir. Tadinho de mim se for tirar uma foto aqui do meu almoço, né, da minha panela, da minha casa, das minhas coisas. Aquilo sim que é vida, não é? Muito bom, Pai do céu, vocês podem ver aqui, gente. Oh, muito bom. Olha a tampinha, vocês podem ver aí, ó. Aí, pelo menos o celular bom, caiu. Então estas eram as coisas, os atrativos que não podiam faltar no paraíso de Salomão. Mas você já deve estar observando aí que está faltando uma peça fundamental, uma peça central. Será que vai dar certo este paraíso de Salomão? Será que não está faltando alguma coisa? Será que não falta aí uma peça?
Mas antes de julgar Salomão, olhe aí também para o seu paraíso, para o seu reino pessoal, para o seu ideal de paraíso. Olhe aí e olhe quais são os atrativos, mesmo que você não tenha condições, né, de realizar todas essas coisas, de ter todas estas coisas, mas quais são os desejos do seu coração? O que para você é o ideal de uma vida feliz, de uma vida plena? O que te falta para você ser feliz? O que você pensa assim, quando eu tiver isto, eu vou ser mais feliz, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou servir melhor? Qual é o ideal seu de uma vida perfeita? Se parece com a lista de Salomão? O que está faltando aí na sua lista que você também observa? Pois bem, em terceiro lugar, nós vamos ver que há um problema neste paraíso. Que este paraíso de Salomão, na verdade, não é paraíso coisa nenhuma. De que vale um paraíso sem Deus? Nós vamos ver que sem Deus o paraíso se torna um verdadeiro inferno. O experimento de Salomão nos laboratórios da vida não deu muito certo. Salomão achou que na sua Disney particular, no seu Jardim do Éden particular, tendo todas estas coisas daria certo. Ele encontraria sentido, felicidade, satisfação e o seu coração seria preenchido. Mas a conclusão que Salomão chegou, usando a sua sabedoria, aplicando a sua sabedoria a esta experiência, foi que tudo novamente é vaidade e correr atrás do vento. Novamente Salomão experimentou prazeres momentâneos, prazeres reais que trouxeram certa alegria, certo gozo, certa satisfação ao seu coração, mas no final ele experimentou algo ainda mais amargo, porque a satisfação durou somente aquele momento. O problema de você idealizar e colocar o seu coração nesses projetos é que quando estes projetos são concluídos, você não tem mais nada para fazer. Já falamos aqui sobre Alexandre o Grande, né, que diz que ele chorou após conquistar tudo que ele poderia conquistar naquela época, porque ele chegou à conclusão de que não tinha mais nada para ele conquistar. Só encontramos ali o vazio, né? Parece que não há mais nada para a gente fazer. Será que a nossa vida se resume a isto, a esses prazeres momentâneos? E o que diremos desses prazeres quando vem o sofrimento, as perdas, o luto, a enfermidade, quando nós vamos aí perdendo a saúde, envelhecendo, ou quando a morte, né, põe um fim, seja a vida de jovens ou de pessoas idosas, também de pessoas que amamos, e quando a morte também está diante de nós. Salomão diz, isto é vaidade, até o próprio riso em si mesmo é vaidade, é loucura, porque você ri ali por um momento, você tem aquele momento de alegria, mas isso também passa, isso não permanece para sempre. Né? Aquelas festas sempre era preciso realizar mais, sempre era preciso dispensar bastante dinheiro para ter a casa cheia, para ter amigos, e depois aquilo tudo passava. Quando ele terminava de realizar as coisas, mas e daí? Isso não trouxe satisfação plena ao seu coração. Ser aclamado e ter a fama dos homens, ok, legal, bacana, mas e daí o que ele vai fazer com isso depois? Salomão concluiu que isso não era suficiente, isso era pequeno demais para preencher o seu coração. Então, no paraíso de Salomão, ele encontrou um grave defeito e este paraíso, na verdade, virou um inferno existencial. E qual é a peça fundamental que faltava nesse paraíso? Nós bem sabemos à luz da palavra de Deus. É o próprio Deus. Um paraíso sem Deus é um inferno. O novo céu e a nova terra não vão ser um paraíso simplesmente porque vai ser um lugar perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem envelhecimento, sem doença, sem pecado, um lugar paradisíaco, fantástico, um universo todo restaurado, mas porque Deus vai estar lá, porque Cristo estará lá conosco. Cristo é o deleite maior do céu. Cristo é quem preenche o nosso coração, é Deus quem preenche a nossa vida e dá sentido, significado à nossa existência. O céu sem Deus jamais seria céu. E também ocorre aqui nesta presente existência no nosso mundo. Só Jesus Cristo de fato é poderoso para quebrar o nosso coração, para abrir os nossos olhos, para nos levar à comunhão com Deus. E ele fez isso através da sua pessoa e obra na cruz, quando ele morreu ali pelos nossos pecados. E hoje ele nos alcança pelo seu Espírito, nos fazendo nascer de novo, nos fazendo nos arrepender dos nossos pecados e nos unindo a Deus. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus, conhecemos
o verdadeiro Deus. E é Cristo quem nos apresenta o autor do verdadeiro paraíso, que é Deus, e também o próprio Cristo. Afinal, por meio dele tudo foi criado, é o que diz João. Nele tudo subsiste em Cristo Jesus e para ele tudo existe. Nós precisamos ser apresentados ao autor do paraíso. Mas também é Jesus quem nos diz que os atrativos do paraíso não são um fim em si mesmos, que estes prazeres são nos dados por Deus para nós usufruirmos disso para a glória de Deus, com gratidão, com alegria, mas sem nos esquecermos de Deus. Estas coisas devem ser usadas em relação a Deus, para a glória de Deus. E neste mundo elas servem como pistas, como uma obra de arte para nos levar ao verdadeiro autor. São como um rastro de um perfume para nos conduzir a Deus. Mas nós não podemos fazer destas coisas um ídolo ou um fim em si mesmas. É algo pequeno demais, é algo pecaminoso e extremamente vil utilizarmos as bênçãos de Deus de maneira egoísta para nós mesmos, negando a Deus e pecando contra o próprio Deus, usando mal estas coisas e também nos voltando contra o nosso próximo. Jesus nos apresenta que a fonte de satisfação e prazer é o próprio ser de Deus, uma fonte eterna e inesgotável, e que nos convida a usarmos tudo aquilo que Ele nos dá em relação a Ele e para a sua glória. De modo que tudo o que fazemos aqui, seja no entretenimento, seja no lazer, seja no trabalho, seja no estudo, seja nos relacionamentos, na vida social, tudo isto ganha um valor e um aspecto eterno, porque tudo que nós fazemos no Senhor não é vão. Certa vez, Jesus, ao falar das riquezas, do dinheiro, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou amaremos um e nos aborreceremos de outro. O único elemento que Jesus colocou ali em comparação com Deus foi o dinheiro, porque o dinheiro substitui muitas vezes Deus na nossa vida. O dinheiro traz certa alegria momentânea, sim, e a alegria que o dinheiro traz, ela não é necessariamente pecaminosa, se ela não for um fim em si mesma, se formos utilizar do dinheiro para a glória de Deus. O problema é quando nós tiramos Deus da jogada. Mas o dinheiro traz felicidade, o dinheiro traz saúde até certo ponto, o dinheiro traz segurança, o dinheiro traz amigos, ainda que passageiros e interesseiros, o dinheiro traz posses, o dinheiro traz poder, o dinheiro traz fama, traz reconhecimento. Dizem que o melhor sonífero, não é? É uma nota de 100 aí debaixo do travesseiro, né? Até sono o dinheiro traz, às vezes até rouba o sono, né? Muitas pessoas aí ficam com tanto medo de perder as suas riquezas, né? Que até perdem o sono, né? Ficam preocupadas em ganhar mais ou em perder aquilo que já tem. Paulo vai dizer que este amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que este amor nos coloca em ciladas, né? Um lugar escorregadio, porque o dinheiro vai revelar a corrupção do nosso coração, vai revelar a nossa ganância, vai nos levar para longe de Deus. Quantas vezes nós estamos bem e nos esquecemos de Deus, de sermos dependentes de Deus? O dinheiro passa a ser o nosso Senhor. Nós dormimos não porque confiamos em Deus, nós dormimos porque tem dinheiro na nossa conta. Novamente, não é pecado ser rico, né? Existe pobre avarento como rico avarento, como também existe rico muito piedoso e pobres também piedosos. O problema está no coração, no nosso pecado. E quando nós servimos o dinheiro, nós passamos a ver toda a nossa vida desta forma. Tudo como uma oportunidade de ganhar dinheiro com medo de perder. Nós passamos a ver os nossos relacionamentos desta forma. Nós enxergamos também as pessoas, medimos a vida e os valores na base do cifrão, não é verdade? E através de Cristo, em comunhão com Deus, nós podemos ter paz e ter um paraíso na terra. É céu onde Cristo está. Mesmo neste mundo quebrado, neste paraíso quebrado pelo pecado de Adão e Eva, pelo nosso próprio pecado. Neste mundo debaixo de maldição e de juízo, de condenação, nós podemos experimentar do paraíso e antecipadamente gozar das bênçãos celestiais e eternas, se temos Deus no nosso coração. Com Deus, mesmo os desertos se tornam mananciais, porque o nosso paraíso é o próprio ser de Deus, enquanto aguardamos novos céus e nova terra. Mas um paraíso sem Deus é um verdadeiro inferno. De que vale um paraíso sem Deus?
Adão e Eva tentaram buscar um paraíso sem Deus. Salomão repetiu a dose e os homens repetem a dose desde que o mundo é mundo. Só Cristo pode vir e nos apresentar o verdadeiro paraíso. Então que Deus te abençoe e que nós possamos aí viver a vida da perspectiva além do sol e não simplesmente pensar debaixo do sol. Que Cristo nos leve a pensar além deste sol em comunhão com o nosso Deus. Um forte abraço e até o próximo. Tá muito alto? Tá um pouquinho mais. Tô acabando. Agora. Tô acabando. Quem sabe o próximo pessoal, olhe para o seu. Dizem que o maior. Dizem que o menor. Dizem que o melhor sonífero, não é? É uma nota de 100 aí debaixo do travesseiro.